Do Paulo Paim, quero cumprimentar a senadora Vanessa Graziotin, também cumprimentar todas as mulheres do programa ONU Mulher, as figuras da Eunice, da Juliana e da Miriam, e cumprimentar as senhoras e senhores senadores, jornalistas, os telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, os cientistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o IPCC, divulgaram nesta segunda-feira um novo relatório que alerta para os efeitos do aquecimento global. O estudo envolveu mais de 700 pesquisadores de 100 países. Os dados apresentados pelo painel são alarmantes e suscitam uma reflexão de todos os governantes responsáveis por conduzir as políticas de mitigação das mudanças climáticas e adaptação às mudanças climáticas. As temperaturas devem subir entre 0,3 graus e 4,8 graus centígrados neste século. Além disso, o nível dos mares aumentará entre 26 e 82 centímetros até 2100. Esses números sinalizam para uma tragédia sem dimensões na história da humanidade. Segundo o relatório, as secas ainda vão ficar mais severas. A agricultura terá que migrar para as regiões mais frias e os preços dos alimentos devem subir. Algumas previsões indicam perdas de mais de 25% nas colheitas de milho, arroz e trigo até 2050. Regiões tropicais da África, América do Sul e da Ásia devem sofrer com mais inundações devido ao aumento de tempestades. Regiões já vulneráveis, que registram constantemente enchentes e deslizamentos de terras, como o sudeste do Brasil, podem sofrer graves consequências com o acréscimo do volume de chuvas. O relatório afirma ainda que há fortes evidências de uma redução da oferta de água potável em regiões subtropicais secas, o que aumentaria disputas entre regiões pelo uso de bacias hidrográficas. Nós estamos vendo neste momento uma situação no sistema de crise crítica do sistema Cantareira, que abastece grande parte da cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e um conflito iniciado entre São Paulo e Rio de Janeiro sobre a utilização das águas do Paraíba do Sul. Os cientistas projetam que o aquecimento poderá reduzir o PIB global em 0,2% a 2% ao ano. Enquanto o mundo se debruça sobre os dados do IPCC, senador Paulo Paim, percebemos que os governos se dividem entre aqueles que genuinamente buscam alternativas para diminuir as emissões de CO2, ainda que timidamente, e aqueles que se escondem atrás da retórica e adiam decisões fundamentais. Infelizmente, senador Aníbal, o nosso país parece estar no segundo grupo. O Brasil é citado no documento. Segundo os cientistas, ainda somos, de longe, o país que mais desmata florestas. Olhe que título vergonhoso. O país que mais desmata floresta. E as próprias instituições brasileiras demonstram isso. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento da Amazônia cresceu 35% no ano passado. O total de florestas destruídas é maior que 2 vezes a área do município do Rio de Janeiro. Depois de termos, na administração da ex-ministra Marina Silva, uma redução permanente e substantiva do desmatamento na Amazônia, nós vimos no ano passado aumentar enormemente, aumentar em 35% o desmatamento na Amazônia. Esse dado é da Amazônia. Se formos ver os dados do Cerrado, também vamos ver um aumento explosivo do desmatamento nesse bioma que detém uma das maiores biodiversidades do planeta. A completa ausência de uma política de criação de unidades de conservação impede que preservemos nossas florestas. Nesse quesito, o atual governo tem nota zero,
Segundo o Instituto Socioambiental, o ISA, nenhuma nova unidade de conservação foi estabelecida pela presidenta Dilma Rousseff. Senador Aníbal, nenhuma nova unidade de conservação foi criada neste governo. Nenhuma, senadoras e senadores. O que assusta ainda mais é a comparação com outros governos. Só por um exemplo, durante o governo do presidente Lula, foram criadas 49 unidades de conservação. O mesmo descompasso entre os dois governos pode ser percebido quando compararmos dados de homologação de reservas indígenas, outra política fundamental para a preservação do meio ambiente. No governo Dilma, até abril de 2013, apenas 11 reservas foram homologadas. Vejam, as senhoras e os senhores, a importância da presença da ex-ministra Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. Isso está explícito no número de unidades de conservação que foram criadas no governo anterior. Além de descuidar das nossas florestas, o governo demonstra falta de planejamento em outras áreas vitais para o combate às mudanças climáticas. Vejam, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que acontece hoje com o nosso sistema energético. O Brasil, que sempre foi reconhecido por priorizar as fontes limpas de energia, está vendo a sua matriz energética se deteriorar. No atual governo, as deficiências na gestão do setor elétrico atingiram níveis preocupantes. Os problemas na administração do sistema deixam o país cada vez mais dependente das usinas termoelétricas, que deveriam ser meras fontes de reserva para os períodos de seca. Desde o início dos anos 2000, o sistema integrado passou a ser dependente do despacho de 2.000 megawatts médios de termoelétricas na base, ou seja, com as usinas permanentemente ligadas. Nos últimos 2 anos, a utilização das termoelétricas se tornou ainda mais intensiva. Desde setembro de 2012, o despacho mensal médio de termoelétricas convencionais saltou de um patamar da ordem de 4.000 megawatts médios para 12.000 e se manteve nessa ordem de grandeza até abril de 2013. A partir de então, chegou a 10.000 megawatts médios e se manteve nesse nível mesmo no período chuvoso que se iniciou em dezembro de 2013. Há um aumento do protagonismo de termoelétricas no país, e isso deixa a nossa matriz de eletricidade inexoravelmente mais suja, além de criar um rombo fiscal. Já são quase 15 bilhões que o governo está injetando do seu orçamento para cobrir esse rombo. Essa falta de capacidade de administração do sistema energético anula, senador Jarbas Vasconcelos, esforços que já foram feitos para controle das emissões de CO2. O descaso com os projetos baseados em fontes alternativas fica evidente quando percebemos que a crise atual tem como uma de suas causas o desperdício de energia eólica já em produção. Desde junho de 2002, senador Walter Pinheiro, de 2012, 48 usinas eólicas estão instaladas no Rio Grande do Norte e na Bahia, mas não estão fornecendo energia por falta do sistema de transmissão associado. Os programas de geração de energia a partir da biomassa estão à míngua por falta de uma estratégia que integre as ações do poder público e da iniciativa. Em 2011 e 2012, sequer 1 megawatt de energia de biomassa foi comercializado nos leilões do governo. Os empresários do setor calculam que em 2021 o país terá potencial para gerar 10.000 megawatts médios com o bagaço da cana, mas serão vendidos apenas 2.000 megawatts, ou 20% do total. O nosso setor sucroalcooleiro vive uma crise sem precedentes. O governo praticamente abandonou os produtores do etanol quando escolheu uma política de artificialismo no preço da gasolina. O setor não sabe de forma clara qual será o papel estratégico do etanol em nossa matriz energética. Desde 2009, 44 usinas de etanol fecharam as portas no país. O Brasil, que se orgulhava de ter um programa de etanol vigoroso, de utilização maciça de carros flex, hoje o nosso programa de etanol está à míngua. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas reivindica um pacto mundial até o final de 2015 para limitar os efeitos dessa catástrofe iminente.
Já temos um consenso científico sobre o problema e caminhamos para uma conscientização cada vez maior da sociedade. Nos falta agora uma ação política. Senador Rodrigo. Senadora Vanessa, ouço Vossa Excelência com muita alegria. Se Vossa Excelência me permite, primeiro para cumprimentá-lo por trazer ao plenário do Senado um tema de tanta relevância. E iniciar por onde eu interrompi Vossa Excelência. Há hoje, se não uma unanimidade, mas um forte consenso no meio acadêmico, científico, em relação aos danos que as ações humanas vêm provocando no meio ambiente. E que isso tem acelerado, sim, as mudanças climáticas, elevando o aquecimento global. Vossa Excelência, e eu quero assinar embaixo, fala da necessidade do Brasil, principalmente no que diz respeito a energias alternativas, andar a passos mais largos. Mas eu quero, neste momento, dizer que o Brasil já é, hoje, um dos países que tem a melhor fonte energética do planeta. Nós temos mais de 70% de nossa energia elétrica gerada por fontes limpas. Isso é importante, o que não significa que temos que parar, temos que avançar. Eólica, solar, outras fontes muito importantes. Agora eu quero fazer aqui um destaque que os jornais hoje todos divulgaram essas novas conclusões do painel e dá um grande destaque para o Brasil. Um grande destaque para medidas importantes que têm sido exemplo para o mundo inteiro, que vem ocorrendo na América Central e na América do Sul, no Brasil também, em relação a ações de preservação, como pagamento de serviços ambientais, que até hoje não temos lei, lutamos muito por isso. A lei tem que ser aprovada o mais rapidamente possível. Criação de reservas, não só de proteção ambiental, mas de desenvolvimento sustentável. Então, isso é um tema que o Brasil precisa discutir. O povo brasileiro, Vossa Excelência, cumpre um papel fundamental quando traz este tema importante aqui para o plenário. Senador Rodrigo, Vossa Excelência, que presidiu já a Comissão de Meio Ambiente, que é militante da Comissão de Mudanças Climáticas. Parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado, senadora Vanessa Graziotin. A contribuição de Vossa Excelência se reveste de uma importância maior, dada a sua militância nessa área, como presidente da Comissão de Mudanças Climáticas, como representante, presidente da Globe Brasil, que tem essa preocupação. Mas vejam os dados falam por si, senadora Vanessa. Nós aumentamos o desmatamento no ano passado, o Brasil aumentou o desmatamento na Amazônia em 35%, rompendo com uma tendência de redução do desmatamento que foi iniciada ainda sob a gestão da ex-ministra Marina Silva, e que teve continuidade nos primeiros anos deste governo e agora, no ano passado, mostra o descontrole da política ambiental com aumento de 35% no desmatamento da Amazônia. Se formos considerar o cerrado brasileiro, nós vamos ver que os dados são ainda mais graves. Mais da metade do cerrado brasileiro, que tem uma riquíssima biodiversidade, foi desmatado. É importante registrar isso, porque além de estar perdendo uma biodiversidade riquíssima, com potencial de gerar riqueza fantástico, nós estamos contribuindo para o aquecimento global. A política de unidades de conservação, o governo da presidenta Dilma está se encerrando, terminará no dia 31 de dezembro deste ano e nenhuma unidade de conservação nova foi criada por este governo, nenhuma. A presidenta Dilma deixará a presidência da República sem criar uma única unidade de conservação no país. Esses são os dados. A utilização das usinas termoelétricas, o aumento exponencial de utilização das usinas termoelétricas, num país que se orgulha de ter a sua matriz energética de origem limpa, quase toda sustentada pelas hidrelétricas. E nós já estamos convivendo no Brasil com eventos extremos. Eventos climáticos, é importante registrar, sempre existiram eventos climáticos extremos. O que o painel intergovernamental está dizendo é que eles acontecerão numa regularidade cada vez maior e serão cada vez mais intensos nas suas consequências. Estamos aí, passamos agora há pouco tempo atrás, até o ano passado, uma das mais graves secas do sertão nordestino. O sistema Cantareira está no seu menor nível como reservatório, uma dificuldade imensa de abastecimento de uma grande população às vésperas da Copa do Mundo.
o Rio Madeira, conversava há pouco com o senador Aníbal, dificultando a chegada de mantimentos no estado do Acre, afetando o estado de Rondônia e o estado do Acre. Estão aí os exemplos para serem vistos. E, no entanto, senhor presidente, eu denunciava aqui na semana passada o governo do Distrito Federal. A resposta do governo do Distrito Federal a isso é retirar uma área de 90 hectares da Embrapa Cerrados para construir um núcleo habitacional importante que pode ser construído em vários outros locais. Retirando dali uma empresa de excelência na pesquisa científica e tecnológica que ali desenvolve projetos há 30 anos acompanhando a evolução do solo. Essa Embrapa, esse centro da Embrapa que procura, senador Paulo Paim, identificar todos os usos do cerrado, o que está preservado, o que foi convertido que se tornou pastagem, o que está em recuperação, o que é ocupado como área agrícola, tendo o diagnóstico preciso da situação do cerrado brasileiro. Uma unidade, senador Paulo Paim, que investe pesadamente no aumento da produtividade da pecuária brasileira. Aumento esse fundamental pela questão ambiental. Porque a partir do momento que nós aumentarmos a produtividade da pecuária brasileira, garantindo uma unidade animal por hectare muito superior à que nós temos hoje, nós vamos liberar milhões de hectares para a agricultura, para a agroenergia, sem precisar avançar sobre áreas de biomas preservados. Portanto, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, eu fiz esse apelo aqui no Senado, na semana passada, para os líderes do governo, os representantes da Brase, para conversarem com a presidenta Dilma. Não é possível que neste cenário, um cenário de preocupação com as mudanças climáticas, neste momento em que vivemos a sociedade do conhecimento, o governo do Distrito Federal não tenha sensibilidade de perceber que uma instituição de excelência como a Embrapa precisa manter um espaço onde já desenvolve pesquisas há mais de 30 anos. Ali tem todo um histórico fundamental, importante para pesquisas, podendo fazer esse núcleo habitacional em vários outros locais, porque temos aqui, senador Paulo Paim, nós temos o Distrito Federal, grande parte das terras são públicas, são terras de propriedade da Terra Cap, e, portanto, esse núcleo habitacional, ele pode ser instalado em diversos outros locais do Distrito Federal. Mas eu fico impressionado com a insensibilidade. Li aqui a carta da presidenta da SBPC, doutora Helena Nader, do presidente da Academia Brasileira de Ciências, senhor Jacó Palles. Liguei para o ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, preciso ligar para o novo ministro Campolina, para alertar o prejuízo que a nação brasileira vai ter ao desalojar um centro de excelência como a Embrapa. Eu fico impressionado, senador Paulo Paim, com o limite da insensibilidade de algumas pessoas que nós imaginávamos que tinham compromisso com o país. Porque me parece uma total falta de compromisso num ambiente como esse, em que o país patina em posições que poderiam estar muito melhores do ponto de vista do seu desenvolvimento científico e tecnológico, quando isso se coloca como grande desafio dos tempos modernos, da sociedade do conhecimento, que as pessoas ainda estejam pensando pequeno, procurando retirar uma instituição como a Embrapa Cerrados, um dos centros mais importantes dessa instituição, para um núcleo habitacional que pode ser colocado em área próxima, em vários outros locais do Distrito Federal. Espero, senador Paulo Paim, nós aprovamos uma audiência pública sobre esse tema na Comissão de Agricultura do Senado Federal, que o bom senso baixe, o bom senso aqui entre os senadores da base aliada, entre os senadores do mesmo partido, do governador Agnello, para chamar a atenção. A comunidade científica já fez o apelo. É uma coisa que nós não podemos admitir. Esses são os dados, senhor presidente. Efetivamente, são os resultados, demonstram o que significa uma política ambiental, uma política de ciência e tecnologia no governo da presidente. Muito bem. Senador Jaime.